Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Esta aqui é a maior escola de teologia online do Brasil. Nós estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical neste quarto trimestre de 2018. As nossas lições são comentadas pelo pastor Wagner Gabi, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, e estamos tratando sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. É importante entendermos isso. As verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nesta aula estudaremos a lição de número 8, do dia 25 de novembro de 2018. O título da lição é Encontrando o Nosso Próximo. O texto áureo está em Marcos, capítulo 12, versículo 33. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Que lindo esse texto. Amar ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Verdade prática. Amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o amor, encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Ponto central da lição. Ajudar o próximo é uma das grandes prioridades do cristão. Objetivo geral. Traduzir os ensinamentos aprendidos nesta aula em prática e realidade. Fazer com que nós vamos aprender nessa aula seja uma prática e uma realidade. E os objetivos específicos. Interpretar a parábola do bom samaritano. Segundo, reafirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé salvadora. E terceiro, conscientizar de que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai
e faze a mesma coisa. Meus queridos, a parábola do bom samaritano é talvez uma das parábolas mais mal interpretadas da Bíblia, porque as pessoas pegam os seus enfeites, os objetos que Jesus compõe a parábola, as pessoas pegam e interpretam de forma totalmente equivocada. Mas nesta lição, nós vamos aprender que a razão pela qual Jesus contou a parábola do bom samaritano foi para dar a resposta ao doutor da lei de quem era o seu próximo. Desde a primeira aula nós falamos disso aqui, que uma das perguntas essenciais, aliás, o pastor Wagner Gabi, ele com muita propriedade, ele disse desde a primeira aula que existem algumas perguntas que nós precisamos fazer em relação às parábolas, para nós entendermos as parábolas. Não é? Ele colocou diversas perguntas. E nós tratamos aqui que uma das perguntas principais que deve ser feita é por que Jesus contou a parábola. O pastor Wagner, ele apresenta algumas perguntas para que a gente possa compreender bem uma parábola. Por exemplo, para quem a parábola foi contada, por quem a parábola foi contada, qual é a moral da parábola, existe algum ponto culminante na parábola? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Então são perguntas que devem ser feitas para que a gente possa fazer uma boa interpretação da parábola. Eu disse que, na minha visão, a principal dessas perguntas aqui, sem dúvida, todas elas colocadas pelo pastor Wagner Gabi são extremamente importantes, mas a principal delas, por que Jesus contou a parábola? O que levou Jesus a contar essa parábola? E essa pergunta é essencial para entendermos a parábola do bom samaritano. Jesus estava conversando com esse doutor da lei. A Bíblia diz que o doutor da lei foi até Jesus querendo prová-lo, colocá-lo à prova ou tentando-o. E ele faz uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma pergunta também para ele: o que diz a lei? Como está escrito? Como você interpreta? Como você lê? A gente vai ver aqui na tratativa da lição que Jesus queria saber qual era a visão dele. Qual era a interpretação que ele dava para isso? E ele falou. Quando ele expressa a visão dele, Jesus responde para ele: faze isto e viverás. Perceba que Jesus não dá para ele a resposta que ele queria. Porque ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é: faze isto, até porque também ele não respondeu para Jesus o que Jesus havia perguntado. Jesus perguntou o seguinte: o que está escrito? Como lês, ou seja, como você interpreta? E ele só respondeu para Jesus o que realmente está escrito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele não interpretou. Já que ele não respondeu para Jesus o que Jesus perguntou, Jesus não responde para ele o que ele tinha perguntado também. Jesus diz: faze isto e viverás. A pergunta era: o que farei para herdar a vida eterna? Ele, não satisfeito e querendo se justificar, ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Ora, ele mesmo tinha respondido que a lei afirmava que deveria amar ao próximo como a si mesmo. Não foi Jesus que afirmou isso. Ele era doutor da lei, ou seja, intérprete da lei. Além dele não interpretar a lei, que foi o que Jesus pediu, ele tenta pôr Jesus numa situação delicada, perguntando para ele: e quem é o meu próximo? Jesus poderia dizer: ora, você é doutor da lei, quem tem que responder isso é você, como você interpreta? Jesus então propõe a parábola do bom samaritano. Então não perca isso na sua mente. Jesus propõe a parábola do bom samaritano para responder para o doutor da lei quem era o próximo. Então, mais importante até do que responder quem é o nosso próximo, nós devemos responder quem é aquela pessoa, de quem nós podemos ser o próximo. Esta é a pergunta, essa é a pergunta a se fazer, na verdade, porque é isso que Jesus fala. Então, quem é o nosso próximo e como devemos proceder em relação a ele? Jesus vai
desvendar essa pergunta na mentalidade, na mente do doutor da lei. Primeiro ponto, interpretação da parábola do bom samaritano. Primeiro parágrafo, uma parábola com diversas interpretações. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas pregações em relação a essa parábola, diversas interpretações. Eu vou me resguardar de citar alguma dessas interpretações equivocadas, mas o pastor Wagner Gabi coloca aqui o seguinte: muitas dessas interpretações servem-se de método alegórico para atribuir ao texto alguns objetivos que ele não tem, e isso é perigoso. Repito o que eu tenho dito aqui em diversas aulas, e eu disse que iria repetir, e repito que irei repetir ainda em outras aulas. É preciso fazer uma boa hermenêutica do texto. É preciso analisar o contexto desse texto. Nós não podemos pegar essa parábola aqui e colocar argumentos escatológicos nela, por exemplo, que algumas interpretações fazem. Não podemos pegar essa parábola aqui e colocar argumentos que criticam o sacerdote, o levita, discriminam o sacerdote e o levita. Não que eles estejam corretos pela atitude na parábola, mas é preciso focar naquilo que Jesus realmente quis ensinar. Não é? Então, é preciso ter cuidado. Como eu disse, é uma das parábolas mais mal interpretadas da Bíblia. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Pondo Jesus à prova ou tentando-o. O termo grego para pôr Jesus à prova ou tentá-lo, utilizado nesta passagem, oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo. Entenda que colocar à prova o caráter de Cristo como mestre. Esse doutor da lei, ele vai até Jesus e ele se acha, vou usar um termo que a gente usa lá nas Minas Gerais, ele se acha o sabichão de tudo. Ele acredita que ele é melhor do que todos. E aí ele vai até Jesus e ele tenta pôr Jesus à prova, tenta pôr esse caráter de Jesus à prova, esse caráter de Jesus como mestre, só que ele esqueceu que ele está lidando com o mestre dos mestres. Ele esqueceu que ele está lidando com Cristo, com o próprio Deus encarnado. Então ele tenta pôr o caráter de Jesus à prova. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Como lês? Então Jesus quer saber não o que está escrito literariamente. Jesus quer saber como o doutor da lei lê, como o doutor da lei interpreta, de que forma ele olha para o mandamento. Porque mais do que o mandamento frio, mais do que a lei fria, e Israel não entendeu isso, mais do que a lei fria é a sua interpretação, é o significado, é a moral da lei, o que ela simboliza, o que ela significa. E é isso que Jesus pergunta para ele ao dizer o seguinte, o que está escrito? Como lês? Ou seja, como você interpreta? Ele não responde. Talvez com a sua mente perspicaz, talvez com a sua mente maldosa, ele simplesmente cita. E ele cita ipsis literi, ao pé da letra, ele cita exatamente. E perceba que ele sintetiza os 10 mandamentos como o próprio Jesus fez. Ele não cita os 10 mandamentos, porque Jesus sintetizou os 10 mandamentos nesses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças de todo o coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Então ele sintetiza a lei assim como Jesus sintetizou. Ou seja, quem sabe se querendo agradar Jesus, querendo mostrar para Jesus a sua capacidade intelectual. Mas o quarto parágrafo desse primeiro ponto fala sobre a questão principal. Então a questão aqui não é a lei fria, é uma questão principal. Então, não satisfeito, quando ele sintetiza a lei e não interpreta, que é o que Jesus perguntou, Jesus diz, faze isto e viverás. Ele não satisfeito com a resposta de Jesus, ele está ali intrigando Jesus, instigando Jesus. Ele não satisfeito, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Então, Jesus, ao contar a parábola, deixa claro que as tradições e a religiosidade não podem ensinar-nos acerca de quem é o nosso próximo. A tradição, a religiosidade, vai tão somente tratar com a lei fria. Quem é o próximo é uma interpretação da lei que Jesus faz ao contar para ele esta parábola. Mais do que conhecer a lei, é conseguir, através da letra da lei, compreender
o propósito, a moral da lei, que é nos projetar para o relacionamento com o próximo. Um judeu praticante da lei como doutor enxergaria nos impuros e nos mestiços samaritanos, ele não enxergaria, né, nos mestiços e impuros e mestiços samaritanos, alguém como o seu próximo. Ele jamais enxergaria, ele não conseguiria ver, porque para eles, os samaritanos eram desprezíveis, pior do que os animais, por causa de uma rixa cultural religiosa, né, de décadas, de séculos, desde o ano 722 a.C., quando o reino do norte foi para o cativeiro assírio, e a Assíria levou para o reino do norte a escória da Assíria, que cruzou com os judeus do reino do norte, misturaram a raça e que gerou os samaritanos, que adoravam a deuses pagãos, e os judeus detestavam os samaritanos, né? Os judeus detestavam os samaritanos. Eles tinham um caminho para nem passar na região de Samaria. João 4 vai falar um pouco disso, quando Jesus foi na cidade de Sicar, na região de Samaria, e se revelou para a mulher samaritana. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Segundo ponto. Compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. Primeiro, compaixão. O que é compaixão? É sofrer com. Sofrer com. Na verdade, diante daquela situação que o samaritano vê, aquele homem caído à beira do caminho, que ele nem conhecia, que tinha sido apanhado pelos salteadores, conforme estudiosos, era uma cidade muito sinuosa, cheia de curvas, não é? Era uma cidade que acontecia esses assaltos. O samaritano nada tem a ver com o homem que está quase morto, meio morto, como a Bíblia diz, mas ele não pode ser indiferente. Diferentemente do doutor da lei, que é doutor da lei, mas é indiferente. O samaritano, ele não tem nada a ver com aquela situação, ele não tem culpa, ele não promoveu aquela situação, mas ele vê o homem caído e ele não pode ser indiferente. É lógico que nós não temos tempo aqui para detalhar a parábola, mas na parábola Jesus narra alguns detalhes que são importantes serem observados. Ele se aproxima, ele vê, ele sente compaixão, ele se aproxima, ele tira do seu azeite, do seu vinho, trata as feridas, coloca na sua montaria, ele conduz o homem para uma estalagem, ele promete voltar para ver os resultados e deixa dinheiro para que o dono da estalagem cuidasse do homem. Ele diz que se ele gastasse mais, ele pagaria depois. São detalhes da parábola que vão mexer com a mente do samaritano. Aliás, que vão mexer com a mente do doutor da lei, que vão mostrar atitudes do samaritano que o doutor da lei via como alguém desprezível, mas atitudes que o próprio doutor da lei não tinha. A ponto de chegar no final da parábola, Jesus perguntar: quem foi o próximo desse homem? E a gente vai ver isso já já na lição aqui à frente. Então, esta compaixão se refere a um sentimento intenso que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se. A compaixão é um incômodo interior que é gerado em nós ao ver o sofrimento de quem está próximo, que nos projeta uma atitude, que nos leva, que nos move a uma atitude, que não nos deixa ficar quietos, que não nos deixa ficar parados, que nos empurra para fazer alguma coisa. Segundo parágrafo, cuidado. Esta ação toca no aspecto da prática do amor, isto é, o cuidado. O que é o amor? É o cuidado. 90% das vezes que a Bíblia fala sobre o amor, a Bíblia fala sobre cuidado.
A Bíblia fala, por exemplo, a ninguém deveis nada a não ser o amor. E a gente diz, eu não tenho que amar, eu amo quem eu quero. O amor é abstrato, é um sentimento meu, então eu amo quem eu quero. Não, eu não amo quem eu quero. Dentro dessa perspectiva do cuidado, eu cuido de quem precisa ser cuidado, que está próximo de mim. Então, se você trocar a palavra amor por cuidado, a Bíblia está querendo dizer assim, a ninguém deveis nada a não ser o cuidado. Cuidar, essa é uma obrigação nossa. Cuidar do próximo, estar perto do outro. Este amor é declarado no verbo grego agapau, que é utilizado em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha, o João está escrevendo o seguinte, qual a prova que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável? Doar. Quando ele doou. Então, esse cuidado é um reflexo do amor. O cuidado não é simplesmente pelo cuidado. O cuidado é um reflexo do amor que se tem. E se o cuidado é um reflexo do amor que se tem, o que prova o amor que nós temos é o cuidado que nós precisamos ter. E o cuidado que nós precisamos ter, ele é exigido porque o amor nos empurra para isso. Então, quem não cuida é porque não ama. Quem diz que ama e não cuida é porque não entendeu o amor. Jesus, a palavra de Deus, aliás, deixa isso claro. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, este tal é mentiroso. Porque, pois, como pode amar a Deus que não vê, se aborrece ao seu irmão a quem vê? Então, amor e cuidado estão intrinsecamente ligados. O cuidado é o resultado do amor, porque o amor gera o cuidado. Então, quem não ama, não cuida, e quem cuida demonstra que ainda não ama. O que nós aprendemos é que amor está ligado a cuidado, e cuidar está ligado a doar, a entregar alguma coisa, a abrir mão de alguma coisa, porque o amor resulta no cuidado e na doação. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, caridade. Caridade é o amor em ação. O samaritano decide curá-lo, decide cuidar dele. O samaritano se compromete com a cura do outro. Irmãos, isso é magnífico. Se nós entendemos isso, pelo menos no contexto da igreja, pelo menos no contexto da comunidade de fé, não estou falando agora em princípio, nem assim, em relação a quem não é crente, não. Se a gente entender isso, pelo menos no contexto da comunidade de fé, comprometidos com a cura do outro. Eu já disse aqui, em uma das nossas aulas, que a igreja tem que ser um ambiente terapêutico. O que é um ambiente terapêutico? É um ambiente que promove a cura. Infelizmente, não tem sido. Não tem sido. Infelizmente, eu não posso deixar de falar isso. Infelizmente, a igreja tem sido, às vezes, um ambiente de adoecimento. Agora, como um ambiente que deveria ser terapêutico adoece as pessoas? Adoece pelas imposições, adoece pelos relacionamentos frágeis, adoece pela arrogância dos que se julgam mais santos, adoece pelo desprezo, um ambiente que adoece pelo exercício autoritário de uma autoridade extrabíblica. Então a igreja tem que ser um ambiente terapêutico. A evidência de que Deus ama é demonstrada pela sua compaixão ao mundo. Isso é um amor evidente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é um amor evidente, um amor evidenciado. É um amor que deixa claro que Deus ama de verdade. Se nós amamos e esse amor não é evidente, esse amor não é manifesto. O amor que não é manifesto é um amor que não existe, porque o amor manifesta. O amor não fica escondido, o amor sempre se manifesta. Terceiro e último ponto da nossa lição. O nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Primeiro parágrafo, o próximo. Ficou claro para o doutor da lei que o próximo foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Agora, uma coisa me chama a atenção. O doutor da lei não diz assim, quando Jesus pergunta quem foi o próximo desse homem, o doutor da lei não diz, foi o samaritano. Isso para ele era inconcebível. Ver o samaritano como alguém que podia ser uma referência para ele era um absurdo. Aí ele diz,
o que usou de misericórdia para com ele. Só que quando ele dá essa resposta, tentando se desvencilhar da verdade que ele sabia, não querendo citar o nome do samaritano, quando ele dá essa resposta, o que usou de misericórdia para com ele, ele estabelece um princípio. Ele estabelece um princípio. Então, o que é ser próximo de alguém? Como é que nós demonstramos que nós somos próximos? Não que estamos próximos, mas que somos próximos, quando nós exercemos o cuidado. Olha o que ele diz, o que usou de misericórdia para com ele. Quando nós exercemos a misericórdia com alguém, nós estamos sendo próximos. Nós somos próximos quando exercemos a misericórdia. Ele não quis citar que foi o samaritano, mas estabeleceu um princípio. Da mesma forma, nós devemos colocar em prática o amor que afirmamos ter a Deus. Como demonstrar o amor a Cristo? O texto de João, capítulo 15, versículo 21 a 17, me mostra isso de forma magnífica. Jesus já havia ressuscitado, estava comendo com os discípulos, e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, ama-me mais do que estes? E Pedro falou, te amo. Ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou de novo, tu me amas mais do que esse? Ele disse, sim, Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. Jesus perguntou a terceira vez, Pedro, tu me amas mesmo? Ele falou, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Como é que nós demonstramos o amor que nós temos a Cristo? Quando nós cuidamos das ovelhas que pertencem ao seu rebanho. Quando nós cuidamos, e quando eu digo de pessoas que pertencem ao seu rebanho, não estou falando de comunidade de fé, eu estou falando de gente. Quando nós cuidamos do outro, nós demonstramos o nosso amor por Cristo. Então, se a pessoa diz que ama, mas nunca cuida de ninguém, esse amor por Cristo nunca é demonstrado. Da mesma forma, então, devemos colocar em prática o amor que afirmamos ter a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, pois só assim, fazendo, estaremos aptos à vida eterna. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Carta de Tiago. Carta de Tiago, e tem uma outra carta magnífica que fala muito sobre isso, a carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo à igreja de Colossos. Paulo é tão enfático, tem um negócio tão magnífico na carta de Colossenses em relação a isso, que Paulo diz assim, tudo que fizerdes aos homens, fazei como para o Senhor. Eu acho magnífica essa linguagem de Paulo para a igreja de Colossos. Ele diz, olha, tudo que você fizer para as pessoas, não faça só para as pessoas, faça como se você estivesse fazendo a Deus. Queridos, quando nós temos a oportunidade de cuidar de alguém, é como se nós estivéssemos fazendo ao próprio Deus. É por isso que Jesus, uma certa feita, disse aos discípulos, olha, estive preso e me visitaste, estive nu e me vestiste, estive fome e me deste de comer. Naquele dia, né, lá, escatologicamente, aí os discípulos falaram, Senhor, quando essas coisas aconteceram? Quando você visitou um preso, quando você deu comida ao pobre, quando você visitou um enfermo, tudo que vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, ajudar ao próximo é uma oportunidade de fazer alguma coisa para o próprio Deus. Então, ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. A medida do amor para com o necessitado, a medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecida com base nas diferenças de nacionalidade, de confissão religiosa ou de grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro. Ah, pastor, se ele vier para a nossa igreja, a gente dá uma cesta básica para ele. Não, se ele vier congregar com a gente ajuda ele a pagar esse negócio aí. Não, não é assim. Não importa se ele é crente ou se não é, se é de outra denominação, se há uma necessidade e eu posso ajudar, isso aqui não é segregacionista. A Bíblia diz que Jesus estava certa feita em determinado lugar, e as pessoas foram a ele, e ele curou a todos. Ele não perguntou se era crente, se não era, se pertencia a qual igreja, se era do colégio apostólico, se tinha carteirinha de membro. Jesus não perguntou isso, ele só fez, ele só curou, ele fez o que deveria ser feito. Então, este amor não pode segregar. Nós não podemos fazer só as pessoas. Eu já vi gente falar isso, irmão, precisamos de uma cesta básica para levar para uma família, vizinhos. É crente? Não
Não, se não é crente, a gente não... Porque a Bíblia diz, manda cuidar dos domésticos na fé, né, pastor? Então, se é crente, a gente não vai ajudar. Não, e o amor? É amor ao próximo. O amor não pode segregar. Quarto e último parágrafo da nossa lição. Sendo o próximo. A resposta de Jesus à pergunta é inversa. O doutor da lei pergunta assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus inverte a pergunta, quem foi o próximo deste homem? Jesus está querendo gerar na mente do doutor da lei o seguinte, de quem eu posso e devo ser o próximo? Próximo trata de qualquer pessoa que se aproxima de outras com amor verdadeiro e generoso, sem levar em conta as indiferenças religiosas, culturais e sociais. Ou seja, de quem eu posso ser o próximo, ou seja, a quem eu posso socorrer, para quem eu posso ser verdadeiramente o próximo. É o que Jesus responde para ele. Ele faz uma pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus propõe para ele a parábola do bom samaritano, dizendo o seguinte, de quem você pode ser o próximo? Porque quando ele diz aquele que usou de misericórdia para com ele, que era o samaritano, Jesus responde, vai e faz o mesmo. Jesus está dizendo, você já conhece a lei, você só não interpreta a lei como deve ser interpretada. Então vai e faz o mesmo. Queridos, duas considerações, pelo menos, importantes em relação à parábola do bom samaritano. A parábola nada tem a ver com uma crítica ao sacerdote ou ao levita, mas com fazer o doutor da lei entender quem é o próximo. Ah, mas o sacerdote e o levita não fez o que eles poderiam, eu sei, mas esse não é o foco. Já disse isso aqui no início e repito, o foco da parábola é fazer o doutor da lei entender não somente quem é o próximo dele, mas de quem ele pode ser o próximo. Este é o foco. É lógico que é importante fazer essa análise dentro da cultura judaica sobre o doutor da lei, sobre o levita. Mas você sabia, por exemplo, que o doutor da lei e o levita tinham uma distância delimitada para passar de alguém ferido? Tinha. Ah, mas se ele tocasse, ele podia. Mas ele tinha que passar pelo processo de purificação. É lógico que era melhor ele passar pelo processo de purificação de um dia do que deixar de atender o próximo. Mas o texto aqui, hermeneuticamente falando, não faz uma crítica ao levita ou sacerdote. Não é isso. O objetivo da parábola é mostrar ao doutor da lei quem é o próximo. Sem dúvida, Jesus está nos ensinando a não ter as atitudes do sacerdote e do levita, mas ter a atitude do bom samaritano. Vai e faz o mesmo. Segunda consideração. Esta é uma das parábolas mais mal interpretadas devido aos enfeites que a compõem. Então, por favor, como eu disse e repito, nós não vamos fazer uma interpretação da parábola aqui. Estamos lá em Belo Horizonte com um projeto de curso. Vamos começar agora no mês de outubro com um curso de hermenêutica aplicada à pregação. Faremos um curso de interpretação de parábolas, depois um curso de homilética, cursos rápidos, práticos. Mas não é essa tratativa nossa aqui na lição. Mas uma coisa é certa, por favor, não interprete na parábola o azeite, o vinho, não interprete a estalagem, não interprete as duas moedas que ele deixa, como eu já vi interpretar, é o primeiro, é o segundo, é o Antigo e o Novo Testamento. Não interprete quando ele diz eu vou voltar e vou confiar, como a volta de Jesus. Não, por favor, não faça isso. São enfeites da parábola. Interprete o significado da parábola. A parábola do bom samaritano nos ensina a entender quem é o próximo e como nós podemos ser o próximo de alguém. Meus queridos, chegamos ao final da nossa aula, da nossa 8ª lição. Na semana que vem estaremos aqui com a 9ª lição e vamos aprender sobre o perigo da indiferença espiritual. Não perca a nossa aula, esteja conosco, divulgue, é gratuita. Você, repito, que não conhece a Academia de Pregadores, procure conhecer o portal da Academia de Pregadores. É uma bênção, é um projeto de Deus para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Divulgue as nossas aulas, envie para os seus contatos e eu tenho certeza que o reino de Deus continuará crescendo. Deus te abençoe. Obrigado pela tua companhia conosco. Que a mão de Deus possa prosperar a tua casa. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.